ministros, né, extraordinários da comunhão, e aparentemente ele visualiza ali que não vai dar para que aquela comunhão seja distribuída no tempo previsto. O que é também outra coisa que fica assim meio no ar. Mas tempo para comunhão, as pessoas vieram para comungar, e para comungar bem. Então eu vou permitir que elas comunguem bem. Não é? É entender que eu vou dar a comunhão até o último fiel que estiver na fila. Só se ele não puder comungar, então aí eu nego. Né? Gentilmente, ali, né, na situação, se o padre entende que aquela pessoa está em pecado mortal, né, não está podendo receber, ele pode orientá-la. Não, você não vai receber a comunhão. Em que ocasiões o padre pode fazer isso? Pecado público? Também. Né? Em que mais ocasiões? Por exemplo, vamos pensar o seguinte: a pessoa fez uma grande confusão na sacristia antes, né? E o padre entendeu ali que foi um pecado grave, né? Ele está no entendimento que aquela pessoa não está habilitada para receber a comunhão, ou quando a pessoa tem alguns problemas aí nessa questão do namoro, né? E tal. Então o sacerdote, ele reconhece o fiel que ele não está habilitado. Então ele pode, né, sim, orientar e dizer à pessoa: não, agora não é possível. De forma tranquila, discreta. Discreta. É preciso que você busque a confissão, né, o sacramento da reconciliação, e depois sim, aí está autorizado. Quem faz isso, o padre, mas o ministro da Sagrada Comunhão não deve fazer isso. Aí também é outro ponto complexo, né? Bem, mas como é que eu vou saber se eu devo ou não negar a comunhão? Aí são muitas situações. Por exemplo, cada um deve sinalizar de forma diferente, né? Tipo um bêbado, né? Um bêbado, drogado, né? Tá evidente, né? Drogado. Você não tem consciência do que você está tomando. Você não tem consciência do que você está fazendo. Então... Casos e casos. Né? Você sabe muitas vezes que às vezes entra alguma pessoa ali na igreja querendo cometer um grande delito, né? Um grande sacrilégio. Eu vou roubar a comunhão. Vou botar dentro do bolso. Então, é preciso também ter uma consciência muito clara, né, do que pode estar acontecendo ali. Uma pessoa evidentemente surtada praticamente ali, né? Então, são coisas bem evidentes que tem como você negar, obviamente. Né? Agora, voltando aí à questão da autocomunhão, né, até no próprio ato do sacerdote dar a comunhão aos ministros da Sagrada Comunhão, para eles distribuírem, isso deve ser feito pelo sacerdote. Então, ele apresenta lá o corpo de Cristo, deve-se dizer amém, né? Hoje é uma prática que, devido a essa questão de tempo, né, de muita fila e tudo mais, as pessoas estão esquecendo de dizer o amém. Estão esquecendo de dizer o seu sim, de dar... E os próprios ministros agora, o que está acontecendo? Isso eu vejo acontecer em vários locais, né? Tanto o sacerdote, ele fala a expressão o corpo de Cristo, então ele responde. Aí quando ele fala isso, a maioria dos ministros, quando vão dar, eles só entregam o corpo de Cristo, não falam mais nada, ficam mudos. E também nas celebrações da palavra, alguns ministros não falam mais nada, ficam só calados e entregam. A orientação é clara, né? Quando você apresentar o corpo de Cristo, você faz uma elevação, você deve dizer ao fiel o corpo de Cristo, e o fiel deve dizer amém. E somente aí comungar, né? E aí, voltando nesse momento, o sacerdote entregou ali a comunhão ao ministro. É o sacerdote que deve pegar a âmbula e entregar ao ministro. Não é ele que vai ali, né, observar a âmbula e selecionar aquele que ele quer. Não, é o sacerdote que deve fazer isso. E, evidentemente, por ser uma função dele, ele deve ir lá distribuir a comunhão. Né? É função do sacerdote, sim, distribuir a comunhão. Evidentemente que alguns sacerdotes, pela idade, pela capacidade física, já não conseguem fazer.
Nós, por exemplo, temos assistido ultimamente, né, que o Santo Padre, o Papa Francisco, se encontra debilitado. Então, ele não consegue mais administrar a comunhão para os fiéis, embora seja ele quem preside a celebração. Então, há muitas situações que precisam ser avaliadas. E aí, uma questão que também entra aqui. E quando é o sacerdote que vai receber a comunhão? Ele administra a comunhão para si mesmo ou ele deve receber a comunhão de um ministro? Né? E aí, como é que faz? O que é mais digno? O que é menos digno? O que é que não cai no rubricismo? E por aí vai. São questões muito complexas, né? Demandam mais tempo, demandam mais análise para o nosso entendimento, né? Mas é sempre isso, é buscar a melhor forma de receber a comunhão. Aí eu sei que tu vai me perguntar uma coisa aí já, mas vocês estão pro outro bloco? Mas não tem bloco não, você é direto aqui hoje. A questão, hoje eu estou com dó de ti não, viu? É direto aqui. A questão de quem pode fazer a homilia ou a reflexão. Por exemplo, o padre terminou até mesmo a proclamação, né? Tem lá alguém que é seminarista, ou ainda está no primeiro ano, que entrou no seminário, ou no segundo, ou no terceiro. Aí vai lá, recebe lá, sei lá, a bênção lá do sacerdote e faz a proclamação. E depois ele vai fazer o momento da reflexão do Evangelho. Isso é tranquilo, não tem problema algum. Como que é essa orientação? Quem pode fazer homilia? O diácono, o pároco, o vigário, qualquer fiel? Como que são esses nomes, né? Uma orientação mais específica a esse respeito. Bom, dentro da celebração eucarística, né, cada um tem a sua função, designada para tal, né? Por excelência, aquele que vai exercer a função principal é aquele quem preside a celebração, o sacerdote, né? E aí o que acontece? Nós chegamos nesse momento da celebração eucarística, que dentro da liturgia da palavra, como eu falei, ela é o ápice, que é o anúncio do Evangelho, né? As partes centrais do Evangelho de Nosso Senhor. E aí nós não vamos entrar aqui nessa questão de como está organizado e tal. Não é essa a nossa demanda. Mas é o seguinte. Logo após o Concílio Vaticano II, né, ocorreu na Igreja a ideia de um protagonismo do leigo. Então ele começou a ocupar funções que são essencialmente daqueles ministros que são ordenados, que têm o sacramento da ordem. No nosso entendimento, hoje, o ministro ordenado é aquele que recebeu o diaconato, portanto, o diácono, aquele que recebeu o sacerdócio, então, presbítero, e aquele que recebeu, né, o último sacramento da ordem, que é o bispo. Então, são esses os ministros ordenados: o diácono, o sacerdote e o bispo. E aí, cada um desses tem a sua função dentro da Santa Missa. Ocorreu o seguinte: o leigo começou a ocupar algumas dessas funções. E aí chega a hora da proclamação do Evangelho, em que nós vemos essas figuras, né, os leigos proclamando. João Paulo II, eu não vou me recordar agora o nome do documento, mas se não me engano é a Redemptionis Sacramento, Sacramento da Redenção. É o documento mais importante acerca de liturgia dentro do pontificado de São João Paulo II. É isso mesmo. Basicamente, o que é que o documento veio para fazer? Nós temos aqui muitos abusos, nós temos aqui muitas dúvidas, então vamos prestar um esclarecimento ao povo e aos sacerdotes sobre essas funções e o que deve ser feito. E uma das partes do documento comenta a respeito disso. Se o leigo pode ou não fazer a proclamação do Evangelho e o momento que segue, que é a homilia.
E o documento é bem claro. Não. Não é permitido que nenhum leigo faça essa proclamação, a leitura do Evangelho, e muito menos a homilia. É reservado somente ao diácono. Uma das funções, interessante, né? Dentro da Santa Missa, uma das funções do diácono específicas é proclamar a palavra. Ele recebe o livro dos Evangelhos, que é o Evangeliário, no dia da sua ordenação, e ali já se visualiza uma das suas funções. Então, é designado ao diácono proclamar o Evangelho. Mas se o sacerdote também preferir, ele pode proferir a homilia. Também é designado ao sacerdote fazer a proclamação. Mas o seminarista recebeu o leitorado. Sim, o leitorado é uma coisa. Ele está habilitado, né, como leitor instituído para fazer o elenco de leituras da missa. Então, ele pode proclamar uma daquelas diversas leituras, mas não está autorizado, né, a proclamar e muito menos fazer a homilia, que é o que nós temos enxergado hoje. Mas isso aqui seria um ensaio. Tenham calma, tenham paciência, no momento certo, né? Ele precisa receber as ordens, o sacramento da ordem, para que ele tenha aquela função. E aí o documento ainda acrescenta, mas os religiosos, né? Também não. São dispensados e não é permitido. Então, o entendimento que nós precisamos ter é o seguinte: quem está autorizado para fazer a proclamação do Evangelho, a leitura do Evangelho dentro da missa e a homilia, é somente os ministros ordenados. Não vamos confundir as coisas. Um seminarista pode receber o leitorado e o acolitato, ou seja, leitorado para proclamar as leituras da missa, e acolitato para servir em qualquer uma das funções da missa e distribuir a Sagrada Comunhão. Isso habilita ele, não é? Somente isso. Mas ele ainda é um leigo? Sim, ele ainda é um leigo. Então essa é a correta interpretação dos documentos, e que foi algo muito importante dentro do pontificado de João Paulo II. O documento não trata somente isso, né? Mas quando foi tocado nessa questão, foi dado esse esclarecimento. Até que momento, Lucas, a pessoa pode, quando chega na missa, ainda comungar? Por exemplo, eu cheguei atrasado na missa, já estava no ofertório. Aí eu posso comungar ainda, se eu estou em estado de graça, ou não. Eu cheguei e já estava no santo, né? Aí, dia de domingo, né? Aí eu participei, preceito. E aí, ontem, Imaculada Conceição, cheguei e já estava, sei lá, terminando a homilia, eu estava lá no Abraço da Paz, por exemplo. E aí, a pessoa, de forma meio relaxada, acabou que ela cumpriu o preceito, ela pode comungar? Como que é essa realidade do poder comungar e de cumprir o preceito dominical e da festa de guarda em relação à pontualidade, à questão de participar da missa inteira, né? Porque tem relação com o terceiro mandamento da lei de Deus e com o primeiro mandamento da lei da igreja, que é participar também de missas inteiras, né? Bom, a minha orientação é o seguinte, né? É que se você chega demasiadamente atrasado, né, e não participa dos ritos que estão previstos na própria estrutura da missa, e só vai lá almejando, né, receber a comunhão e ter ali um entendimento que cumpriu o preceito e tudo mais, né, é que não faz. Mais do que só estar ali na missa, é preciso também ter aquela preparação, né, remota para ela. Então, a preparação espiritual, a preparação do corpo, a preparação do espírito, é entender também aquilo que nós vamos celebrar. Por exemplo, ontem, né? Ontem foi um dia de preceito, solenidade da Imaculada Conceição, é uma solenidade de dia fixo, então só acontece no dia 8 de dezembro, né? Nós precisamos ir à igreja, precisamos cumprir o preceito, está aí entendido, né? Mas se eu vou de qualquer forma,
aí já fica mais complicado. Essa questão do atraso, né? Muita gente tenta determinar até onde pode se atrasar. Se for assim, meu amigo, o pessoal vai começar a atrasar deliberadamente. Então você vai marcando um ponto. Ó, até aqui pode, até aqui não pode. Mas a orientação que eu deixo, né, é que não comungue. É que tenha esse entendimento. Eu não participei daquilo que estava previsto. Evidentemente que de vez em quando nós não conseguimos evitar os atrasos, né? E temos uma boa intenção. São circunstâncias, né? São circunstâncias. A questão do jejum eucarístico, qual é a orientação do jejum eucarístico? Tipo... Pelo menos 1 hora antes, né? Pelo menos 1 hora antes se abster dessas comidas mais grosseiras, né? Do chicletinho, do bombom que você gosta e tudo mais, mas pelo menos 1 hora antes, até mesmo do início da Santa Missa, e não do momento da comunhão, né? Aquelas pessoas que fazem uso de alguma medicação, é permitido, né? Até porque ela precisa estar bem também fisicamente para receber o corpo de Nosso Senhor. Mas pelo menos 1 hora ali. Perguntas rápidas, viu? Bate-bola rápido de perguntas curiosas. Por exemplo, a espóstula, ela é o quê? Porque o padre gosta de dinheiro, como que é? A espóstula do padre. Quando é que ele recebe? Por que ele recebe? Tipo, ele recebe 3, 4 por dia, tipo, para celebrar 2, 3 missas hoje. Ele pode celebrar 10 missas no dia, um padre receber 10 espóstulas, como que é isso aí? Bom, a questão da espóstula, né, para quem nunca ouviu falar nisso, é dinheiro mesmo, né? É pagar ali para que o padre venha e tal, celebrar a missa, administrar um sacramento e tal. Bom, o Papa Francisco deu um esclarecimento bem interessante sobre isso, né? É que não negasse os sacramentos por essa questão, né? Há sacerdotes que fazem essa exigência e há sacerdotes que fazem aquele entendimento, né? Você é dizimista, você já paga o dízimo, você já tem alguma contribuição, porque muitas vezes o sacerdote precisa se deslocar a um lugar muito distante. Então aquela pequena contribuição generosa também vai ajudar o sacerdote, né? Há muitos sacerdotes que, por exemplo, não estão numa paróquia fixa, né? E precisam ter essa capacidade de se manter. Evidentemente que ele não está celebrando o sacramento pelo dinheiro, por dinheiro. Mas essa pequena contribuição, essa pequena oferta é bem-vinda também. Uma ajuda de custo, como se fala normalmente, né? Não vamos, assim, fazer uma interpretação completamente negativa. Agora, sim, nós temos algumas vidas sacerdotais que vivem aí, né, nesse esquema. Não, aqui é a espóstula caixa 2, não entra nem na contabilidade da paróquia, e aí vai indo, né? Evidentemente que é uma postura muito imoral por parte de um sacerdote, porque os sacramentos não são seus, né? É dom de Deus, é dom da igreja. Infelizmente, há essa realidade, né? Se for uma realidade que fica muitas vezes muito explícita, né? Muito aparente, muito clara, aí sim é necessário uma pequena intervenção, um aconselhamento sobre essa postura do sacerdote, né? Porque, mas a gente pode se perguntar, bem, mas quanto custa uma missa financeiramente? Não é esta pergunta que deve ser feita, né? Mas em ter esse entendimento, padre, o que é que o senhor precisa? O que é necessário? O senhor pode vir aqui celebrar? Como é que está a sua agenda? Tem uma disponibilidade? Porque se o sacerdote, por exemplo, ele é pároco de uma grande paróquia, tem lá, sei lá, 23 comunidades. Se ele for, de fato, muito ativo, ele é devidamente ocupado, né? Então, essa questão aí da espóstula fica nesses dois campos, né? Pode ser positivo quando é uma ajuda de custos, mas pode se tornar muito negativo quando se torna algo deliberadamente pessoal, né? Um leigo, ele pode abençoar a água, tipo assim, invocar a água ficar abençoada, tipo eu estou aqui, né? Eu vou abençoar essa água. O leigo tem esse poder
de fazer algo virar um sacramental, essa graça, como que é o leigo? Sem ser Não, alguém ordenado. nesse aspecto aí, se a gente for considerar aqueles dois princípios, né, que regem a liturgia, é necessário que seja feito por um ministro ordenado, então um sacerdote, um diácono ou um bispo, e que sejam utilizadas as fórmulas prescritas pela igreja, né, para conceder tanto a bênção para a água, aos espaços, né, a bênção aos noivos, a uma grávida e por aí vai. Então, a indicação sim é que você procure um sacerdote, ele vai usar a fórmula devida, prevista pela igreja, para que, diante daquele ser, diante daquele espaço, diante daquele objeto, tenha, né, a intenção validada e tenha o sacramento validado também. Pois é, teria umas 100 perguntas para fazer para o Lucas ainda, mas isso não quer dizer que ele não venha mais, ele vai vir outras vezes, eu estou dizendo, né? E ele vai confirmar que sim. Vem, Lucas, ou não? Eu digo que sim. Eu digo que sim. Para o bem do povo, ele diz que sim, né? Então, muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Foi uma alegria tê-lo novamente aqui conosco. E até a próxima, se Deus quiser, próximo ano você está de volta aqui, né? Se Deus quiser. Vamos aí viver o Advento, né? Depois do Advento a gente volta no tempo comum, né? Exatamente. Eu Eu disse que ia perguntar sobre o Advento, perguntei foi nada, né? Mudou tudo aqui o roteiro. Foi mais... Bom, mas é aquela coisa, né? Mesmo não perguntando, é só agora ir à igreja, né? Nós estamos no Advento. Então, eu gostei, viu? Fechou em chave de ouro, viu? Tem que se admitir isso, né? Mas é aquela coisa, né? Vamos estudando, vamos amando e vamos entendendo aquilo que celebramos, né? Mas você que vai à igreja agora, não se assuste se você for lá no presépio, né, e não ver o menino. Tenha calma. Não roubaram, né? Não roubaram, ninguém levou, né? Ele só está para chegar. E a igreja agora faz essa meditação. Nós estamos numa espera. A espera expectante, né? É isso que quer dizer advento. Advém, aquele que vem e vai chegar, né? É isso aí, queridos irmãos. Até segunda-feira com o programa Boa Nova de Paz. Dia 13, nós estamos com a presença aqui já confirmada do nosso querido seminarista Guilherme, né? Que vai estar falando conosco sobre uma temática bem interessante sobre vida interior. E o Marcondes vai estar aqui gravando, né, se Deus quiser. E a gente vai estar retransmitindo depois no Em Defesa da Fé, no sábado, a participação do Guilherme. Então vai ser bom demais esse bate-papo com o Guilherme. Até segunda, se Deus quiser, e até sábado também, com a graça de Deus.